Boa tarde a todos. Me chamo Gabriela Gonçalves, sou Relações Públicas e trabalho na Assessoria de Comunicação do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o CEPEL. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos conversar sobre algumas das soluções para minimizar os impactos socioambientais do setor elétrico sobre a biodiversidade, que é o tema desse ano do Dia Mundial do Meio Ambiente. Em nossa página do YouTube, você pode encontrar mais conteúdo sobre o nosso centro. Tem conteúdo exclusivo, tem alguns vídeos, algumas aulas. É só seguir Eletrobras CEPEL no YouTube. Estamos também nas redes sociais Instagram, né? Siga a gente aqui. No Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Nessa live de hoje, a gente vai contar com a participação do Maurício Lisboa, que é nosso diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da pesquisadora Kátia Garcia e dos pesquisadores Igor Ralph e Alexandre Molica. Vou convidar o Maurício agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Maurício Lisboa. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Hoje é o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia muito importante para todos nós. É um dia que chama a conscientização da nossa responsabilidade com o meio ambiente. Responsabilidade essa que é do CEPEL também. CEPEL, que há 46 anos vem desenvolvendo produtos, serviços, projetos em geral, que tem contribuído direto ou indiretamente com essa missão, né? Mas hoje, o tempo é curto, nós vamos nos concentrar apenas em dois, o projeto SINV e a ferramenta Hemisfero, que são dois produtos que se somam a um grande portfólio de outros produtos, né, que têm contribuído para que as empresas Eletrobras e os nossos demais sócios atinjam suas metas de desenvolvimento sustentável, né, que são aquelas que alinham oportunidades de negócios com responsabilidade socioambiental. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um grande abraço em todos. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, como a Gabi falou mais cedo aí. Um grande abraço, tá? Tchau. Obrigada, Maurício. Bem, agora nós vamos convidar, para dar uma palavrinha com a gente, a nossa pesquisadora Kátia Garcia. Ela é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do CEPEL. Kátia, boa tarde. Tudo bom? Oi, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, obrigada aí pelo convite. O CEPEL ele já vem há alguns anos realizando a sua Semana do Meio Ambiente, né? E a cada ano a gente traz um tema central aí para discussão. A gente já falou sobre mudança climática, resíduos, economia circular. E esse ano a gente está trazendo como tema central a biodiversidade, como você mesmo falou, né, Gabi? E a biodiversidade é um tema muito importante, principalmente para o nosso país. O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo, do planeta. E o Brasil também é signatário de vários acordos internacionais importantes sobre biodiversidade. Então, a gente tem metas aí, compromissos internacionais a cumprir. Então, é muito importante a gente falar também sobre os impactos do setor elétrico na biodiversidade. E a gente, lá no CEPEL, é bastante atento a isso. Como o Maurício falou, a gente vai falar hoje só sobre 2 projetos de pesquisa que tratam do tema biodiversidade, mas a gente tem vários outros projetos que também passam por esse assunto. E esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles ajudam não só a gente a tentar minimizar os impactos na biodiversidade, mas também ampliar as ações de conservação da biodiversidade. Então, isso é um pouquinho do que o Alexandre Molica vai falar em relação à ferramenta Hemisfera, que faz toda a parte de cálculo de emissões de gás de efeito estufa, e o Igor Raup, que vai falar sobre o sistema de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas. Então, boa live a todos e feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. Obrigada, Kátia. Boa tarde. Eu vou convidar aqui para falar com a gente o Igor. Só um momento. Igor, boa tarde. Tudo bom? Oi, Gabi. Tudo bom, Igor? Tudo bom, e você? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o SINV, né? Sobre a relevância dos estudos de inventário de bacias hidrográficas.
Passa pra gente qual a importância desses estudos considerarem, além do critério econômico-energético, o critério associado aos impactos socioambientais. Sempre foi assim? Tá. Até antes de falar um pouco sobre o inventário, sobre o SINV, eu vou falar um pouco de onde vem isso, né? Porque primeiro, a nossa demanda por energia vai aumentando ao longo do tempo, né? Então existe um estudo, vários estudos de planejamento da expansão do nosso setor. Se a demanda de energia aumenta, a gente tem que aumentar então a geração também, né? Para poder atender a essa demanda. Então, primeiro existe um estudo maior, que é o Plano Nacional de Energia, que ele vai considerar, dado esse aumento de demanda, como é que eu vou atender essa demanda. Então, nesse estudo sai, por exemplo, desse acréscimo de energia que eu preciso gerar mais no meu sistema, né, que eu não tenho hoje, então que eu preciso para daqui a 30 anos, por exemplo, atender essa demanda. Por exemplo, 20% vai ser por eólica, 20% vai ser por solar e 30% vai ser por hidrelétrica, por exemplo. Então, se ele indica que a gente tem que expandir hidrelétrica, aí a gente agora vai para como é que a gente vai fazer a expansão de hidrelétrica. Quando a gente pensa que vai construir uma usina hidrelétrica, não é assim, só vou construir e acabou. Existe todo um planejamento enorme que é feito para poder chegar à construção e operação de uma usina. E um dos primeiros estudos que é feito é o estudo de inventário hidrelétrico. E aí, para isso, existe o SINV, que é o sistema que o CEPEL desenvolve, né, para justamente auxiliar a fazer esses estudos de inventário. E aí, o estudo de inventário, o que ele é? Quando você vai fazer um estudo de inventário, você está olhando uma bacia hidrográfica como um todo, né, o rio, e quando você começa um estudo, em geral, você não tem nenhum projeto no rio. Então, aquele rio está limpo, né, sem projeto nenhum, e aí você vai estudar quais são as alternativas, as possibilidades de você explorar aquele potencial hidrelétrico da bacia. Por exemplo, uma alternativa pode ser eu considerar um projeto, uma única usina, na bacia como um todo, enorme, que vai aproveitar todo aquele potencial. Mas ele vai impactar muito, né? Porque vai alagar um mar enorme. Então, uma outra alternativa seria dividir e botar 2 projetos, 2 usinas hidrelétricas, ou colocar 3. Então, no inventário, a gente vai analisar todas as possíveis alternativas e vai escolher uma. Tem que escolher aquela que for a melhor, porque é essa alternativa que depois a gente vai seguindo as etapas para conseguir implantar essa usina hidrelétrica e chegar até a construção dela. E aí, para escolher essa melhor alternativa, eu tenho que ter critérios para isso. Né? É igual você, eu vou comprar um apartamento ou alugar um apartamento. Qual critério você usa? O preço, né? Eu não quero um apartamento que seja muito caro. O tamanho, quero um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos. Ou a localização, né? Eu quero que seja perto da praia. Então, no inventário, a gente também tem os critérios, que são o custo, igual no apartamento. Eu quero que tenha uma alternativa que seja barata, né? E qual é o custo da alternativa? É o custo de eu construir, operar e fazer a manutenção dessas usinas que fazem parte dessa alternativa. E aí eu vejo até qual a energia eu consigo gerar com essas usinas. Então, é o custo dessa geração. E um outro critério é o critério ambiental, que é o impacto socioambiental. Não então, foi sempre assim. O que vocês consideram também os impactos da biodiversidade, correto? Isso, correto. Na verdade, esse impacto ambiental. De que forma são considerados esses impactos? Então, o impacto, quando a usina vai impactar o meio ambiente em diversas áreas, vamos dizer assim, né? Você vai alagar uma área, então você vai ter um impacto naquela biodiversidade, naquela área que você está alagando. Você vai ter um impacto no próprio rio, que você vai estar barrando esse rio, então você pode estar impedindo, por exemplo, que é uma espécie de peixe que subia para fazer uma reprodução não consiga mais. Você vai estar alterando, inclusive, as populações que moram ali, né? Tanto a base econômica dela, porque se ela vivia da pesca, você pode estar atrapalhando essa pesca. Então, a gente divide esse critério, que é impacto socioambiental, porque ele é tanto social quanto ambiental, e aí divide ele, na verdade, em temas. São 6 temas, e 2 desses temas são relacionados à biodiversidade. Um é o ecossistema terrestre, que seria a biodiversidade terrestre, né? Justamente essa perda da biodiversidade da terra, do território que você está alagando, e o ecossistema aquático, que aí está relacionado ao rio, né? Tem toda essa parte da biodiversidade do próprio rio, mas também da qualidade do rio, da transformação da vazão do rio que você barrou
Então, aquele rio que era corrente vai virar um reservatório, uma água parada, né? Então, é assim que a gente analisa. Então, a gente olha... Esses estudos são os mesmos em todas as bacias hidrográficas do Brasil? Tem alguma diferença? Não, são. Na realidade, desses estudos diferenciados. Existe um manual de inventário hidrelétrico. Na realidade, o SINV, ele segue totalmente esse manual. Então, é obrigatório qualquer empresa que for fazer estudo de inventário seguir esse manual. E depois que você acaba de fazer um estudo, esse estudo ele é aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e ela verifica, né, você tem uma mesma metodologia, linha, e aí você impede que estudos sejam mais fracos que outros, né? Então você está garantindo a qualidade dos estudos e que ele está levando em consideração os impactos, que ele está, na verdade, mostrando que tem impacto, né? A gente não quer esconder que não tem impacto. Tem impacto sim, mas vamos mostrar e vamos tentar uma alternativa que seja a melhor ambientalmente também, mas levando em consideração o custo e o próprio impacto, né? As metodologias para nortear os estudos do inventário, elas estão consolidadas no manual, né, do inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas que você falou para a gente. Esse documento ele explica como deve ser realizada essa avaliação desses impactos socioambientais, tá? Qual é o aspecto que você acha que deve ser considerado com mais veemência nessa avaliação? Olha, um diferencial que eu acho que tem até no inventário, diferente das outras etapas quando a gente está pensando em expandir hidrelétrica, né? Ou olhar os projetos individualizados. O que acontece? Como no inventário eu estou olhando a bacia como um todo, eu estou verificando o impacto, não o impacto isolado de cada projeto. Na verdade, eu estou olhando o impacto desse conjunto de projetos juntos, que é o que a gente chama de impacto cumulativo, né? O impacto de um projeto isolado, mas o impacto de um outro projeto isolado é diferente quando eu considero o impacto desses dois projetos naquela bacia. Pode ser muito pior esse impacto. Então, eu acho que um grande diferencial do inventário é que a gente está olhando essa alternativa como um todo. Então, quando essas usinas forem construídas lá, sei lá, daqui a 30 anos, eu vou saber como vai ser esse impacto na bacia. E, além disso, quando eu tomo a decisão de qual é a melhor alternativa de divisão de quedas, né, a melhor alternativa do inventário, eu estou considerando o impacto na tomada de decisão. Eu quero uma alternativa que seja barata, mas eu também quero uma alternativa que tenha pouco impacto. Quer dizer, eu quero minimizar esse impacto, né? Eu não considero como uma restrição, depois eu faço um estudo para analisar o impacto. Não. Eu estou, na minha decisão, está explicitamente ali o impacto socioambiental. Então, isso é muito importante também. Entendi. E esse manual está disponível para consulta? Está disponível, ele está no site do CEPEL e no site da Eletrobras também. Ele esteve um tempo até no site da Agência Internacional de Energia, porque esse manual é de 2007, e na verdade, ele sempre é atualizado. Quase que a cada 10 anos ele passa por uma revisão, porque tem muita coisa, muito aprimoramento a ser feito, né? Principalmente na parte ambiental. Então, esse manual de agora é de 2007, e o CEPEL, que foi o responsável técnico por essa atualização. Em 2010, a gente lançou uma versão em inglês desse manual, e a Agência Internacional de Energia, ela deu o aval deles, que era muito importante esse manual, e que ele poderia ser usado não só no Brasil, mas em qualquer outro país que tivesse também grandes bacias e quisesse desenvolver o seu potencial hidrelétrico. Então, ele está tanto disponível, né, no site do CEPEL, como na Eletrobras também. Na realidade, as primeiras versões do manual, quem era responsável até pela atualização e sempre contava com o apoio do CEPEL, era a própria Eletrobras. Sim. E uma bacia, ela pode ser reinventariada? Assim, em qual situação deveria ser feito esse processo? Você podia dar um exemplo para a gente? Sim. Na verdade, o manual de inventário tem desde a década de 70. Então, tem algumas bacias... Tem algumas bacias que foram inventariadas lá na década de 80, na década de 90. E como a gente teve essas atualizações do manual, e ele passou, sei lá, por 4 atualizações, então as metodologias avançaram, né? E as bacias também, elas modificaram, né? A dinâmica da bacia, a morfologia, as características da bacia ao longo de 20 anos mudou bastante, né? Então, um estudo da década de 80, de 90, você não pode considerar agora como ele valendo, né? Então, por isso que existe o reinventário, que é você pegar uma bacia que já foi inventariada e você fazer um novo inventário dela.
E aí você vai fazer todo o diagnóstico socioambiental da bacia de novo, você tem que ir a campo, é um estudo bem amplo, assim, o inventário. E exemplos, eu acho que os mais recentes tem a bacia do Rio Tapajós, que é lá no Pará, né, na região norte, que é uma área que tem muita terra, área protegida, né? E tem também a da bacia do Rio Xingu, que na verdade a alternativa vencedora foi Belo Monte, né? Que é a alternativa que só tinha um aproveitamento, que foi Belo Monte. Então são dois exemplos de reinventário. Eram inventários bem antigos, da década de 80, e que aí, depois dos anos 2000, assim, depois de 2004, eles foram reinventariados. A Luciana está até falando aqui, a Luciana também faz parte da equipe do SINV, que a própria legislação ambiental mudou também, por isso que essas atualizações do manual também levam em conta porque a própria legislação ambiental muda, né? Então a gente também tem que atualizar o manual para que eles estejam condizentes com a legislação ambiental. Show de bola. Igor, fala pra gente um pouco sobre os recentes aprimoramentos do sistema SINV. Existe algum desses aprimoramentos que são relacionados à biodiversidade? Sim. Os últimos aprimoramentos, na verdade, estão associados à minha tese de doutorado, né, que eu defendi no final do ano passado. E a gente fez aprimoramentos tanto nessa tomada de decisão, na verdade, quando você tem mais de um objetivo, como é o inventário, né? Que eu tenho custo, na verdade são 3 critérios no inventário, mas os mais importantes são esses dois, é o custo da energia e o impacto socioambiental negativo, né? E o método que é utilizado hoje para tomar essa decisão, você tem que dar um peso. O que é mais importante? É o custo ou é o impacto? E às vezes você dá um peso específico assim, para cada um desses critérios é difícil, né? Eu vou dar metade para cada um, é 0,45 e 0,55, né? É meio difícil. E é muito subjetivo também você definir esse. Então, no meu doutorado eu olhei vários métodos multicritério e vi que existem outros métodos que você não precisa definir esses pesos, né? Pesos específicos. Às vezes você pode trabalhar com um intervalo de pesos. Então, ajuda você tomar uma decisão mais robusta, né? Porque não fica associado só a um valor, né? Então você pode considerar uma amplitude de valores. E também na parte dos critérios, né? Como eu tinha falado que existe um plano nacional de energia, né? Primeiro você tem que pensar como é que eu vou expandir para depois ir para a hidrelétrica, né? Mas quando você abre mão de um potencial, por exemplo, no inventário do Xingu, a alternativa vencedora tinha apenas um aproveitamento que era Belo Monte. E as outras alternativas tinham, por exemplo, uns 4 aproveitamentos, era Belo Monte mais 3. Então, para essa bacia, você abriu mão de um potencial, né? Na verdade, seriam 3 usinas que você abriu mão desse potencial. Por quê? Porque achou que a parte ambiental era mais relevante do que gerar energia, né? Nessa bacia. Então, mas se eu abrir mão desse potencial, e se eu precisar desse potencial no futuro, será que eu vou precisar... o que eu vou substituir? Se não é por hidrelétrica, já que eu abri mão desse potencial, vai ser por quê? É para uma térmica, para uma solar, para uma eólica? Então, a gente incluiu no cálculo desse impacto ambiental, levar em consideração se eu abrir mão de um potencial, o que eu vou substituir esse potencial hidrelétrico? Qual é a outra fonte de energia que vai ter? Porque ela pode ser pior ambientalmente do que aquele potencial que eu estou abrindo mão na bacia. Então, esse é um aprimoramento também. Eu faço uma análise ambiental um pouco mais, não tão concentrada só na hidroeletricidade, mas um pouco mais ampla, né, para tomar decisão. E tem uma outra parte também que aí está bem associado à biodiversidade, que dado que o potencial hidrelétrico que a gente tem disponível, metade desse potencial está na região norte. Né? Na verdade, a gente não conseguiu explorar tanto a região norte por causa de terras protegidas, próprios índios, né? É uma área de relevância ambiental, então é mais complicado mesmo. Então, nessas áreas, o papel das hidrelétricas talvez não seja aquele papel de levar o desenvolvimento socioeconômico. Né? Quando você põe uma hidrelétrica numa bacia, você vai ter desenvolvimento, as cidades vão receber dinheiro, né? Você vai melhorar a infraestrutura daquela cidade, ou os trabalhadores vão para essa cidade, então você vai aumentar também, né, a quantidade de pessoas ali. Então, para a região norte, talvez esse não seja o papel da hidrelétrica, né? Ele tem que ter um outro papel, que talvez esteja associado mais à preservação ambiental. E aí teve um outro projeto dentro do CEPEL, chamado Usina Plataforma,
que tinham maneiras de você conseguir, na verdade, qual seria esse novo papel? Fiz alguns eventos com esse projeto. Foi. Então, qual seria o novo papel dessa hidrelétrica na região norte, né? Principalmente na região norte, que tem essas características de relevância ambiental. E aí, no inventário, além daqueles 2 critérios que eu falei, tem um terceiro, que é o critério impacto positivo. Só que os impactos positivos hoje, considerados no manual, eles são mais sociais. Ele leva em consideração, na verdade, esse desenvolvimento socioeconômico, que é geração de empregos, melhoria da infraestrutura viária. E para a região norte, isso não seria um impacto positivo, né? Ele até pode levar esses benefícios, mas não é esse o chamariz, né, das hidrelétricas nessas regiões. Então, a gente ampliou esse impacto positivo para levar em consideração também um benefício ambiental, que está associado a esse novo papel da hidrelétrica para essas regiões. Então, os aprimoramentos no SINV mais recentes são justamente esses, em melhorar, na realidade, a tomada de decisão. Seja mudando o método, né, sendo um método mais fácil até de você conseguir selecionar a melhor alternativa, a alternativa mais robusta, mas também o critério de seleção, ser um critério mais condizente com o nosso cenário atual, né? Esses que seriam os aprimoramentos mais recentes. Igor, que mensagem de encerramento você gostaria de deixar aos participantes, o pessoal que está assistindo a gente nessa live? Mensagem? Uma mensagem final que possa dar nesse Dia do Meio Ambiente. Eu acho que esse Dia do Meio Ambiente está sendo bem diferente dos outros, né? Assim, dado que a gente está cada um na sua casa, né? A gente está em isolamento, existe uma biodiversidade aí fora aproveitando muito o planeta, né? Coisa que a gente ocupava um espaço, eu acho que eles estão ocupando agora o espaço que era deles, né? Sim. E eu acho que o que a gente pode aproveitar esse momento é ver de que maneira, quando eu voltar não para a vida normal, porque eu acho que não vai ser mais normal, né? Assim, para esse novo normal. O normal não existe mais. Pois é, não existe mais. De que maneira a gente pode interferir menos, né? Nesse ambiente, né? Para que talvez essa biodiversidade consiga continuar aproveitando, né? Porque a gente interferia tanto que eles tiveram que sair um pouco de cena, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar de que maneira eu, né, como indivíduo, posso fazer para interferir menos. Que eu acho que essa live aqui serviu para mostrar, assim, nós, enquanto centro de pesquisa do setor elétrico, enquanto pesquisadores, o que a gente está fazendo para tentar melhorar, levar essa bandeira ambiental, né? Assim, ou diminuir os impactos, ou mostrar que existem os impactos, o que a gente pode fazer com isso, né? Mas, e agora eu como indivíduo, né? O que eu posso fazer para interferir menos, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse isolamento, ver como é que o planeta está respondendo a esse nosso isolamento e ver de que maneira eu posso interferir menos para que ele consiga aproveitar tanto quanto a gente, né? E ele possa respirar, né? Um pouquinho. Ele está aproveitando para respirar muito agora, né? É até engraçado que a gente está com uma pandemia respiratória, né? Assim, que ataca justamente a nossa parte respiratória, mas o ambiente está respirando demais, né? Então... Tá saindo do sufoco. Muito obrigada pela participação. Tá? Eu vou chamar agora o Alexandre para ele poder falar sobre o projeto Hemisfera. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns aí pela primeira live, né, do CEPEL. Parabéns. Seja a primeira de muitas. Ah, assim seja. Só um momento que eu vou chamar o Alexandre. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, Alexandre. Agora eu consegui. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Agora deu certo. Essas coisas de fazer live ao vivo tem isso mesmo. Isso é o quê? São as coisas do ao vivo mesmo. Alexandre, fala pra gente, por favor, um pouco sobre os gases de efeito estufa e os danos que eles causam. Então, Gabriela, é o seguinte, isso é uma problemática das mais importantes que estão acontecendo hoje no cenário ambiental internacional, né? A questão do efeito estufa, da mudança climática, né, do que está acontecendo com o nosso planeta, né, que desde a Revolução Industrial a gente tem aumentado a emissão desses gases na atmosfera e que isso tem feito com que aumentasse um pouco o efeito estufa, que é um efeito natural, né, mas que ele ajuda a aquecer o planeta, né,
Mas assim, tem aumentado, e com isso vai ter um pouco de aumento na temperatura média da Terra, né? Isso tem diversas consequências climáticas que a gente vê aí na mídia, uma discussão imensa sobre isso, assim. Mas especificamente no CEPEL, a gente faz uma série de projetos de pesquisa para que as empresas do setor elétrico brasileiro estejam preparadas para duas coisas. Uma, para mitigar os efeitos dessa mudança climática, né, que seriam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e também para poder para a gente poder se adaptar, né, às mudanças climáticas lá na frente, sejam lá, principalmente as empresas do setor elétrico, para ter as ações de adaptação às mudanças climáticas, não é isso? Entendi. E quais são as principais fontes de gases de efeito estufa no setor elétrico? Falando assim, especificamente, especificamente da nossa matriz elétrica, né? Que a nossa matriz é uma das mais limpas do mundo. Exatamente, então, assim, exatamente. como é que é a emissão dos gases de efeito estufa dentro dessa matriz, que é a mais limpa do mundo? Olha, realmente, o setor elétrico, no mundo, no globo como um todo, ele tem uma participação muito grande nessa problemática, né? Só que no Brasil a gente tem uma matriz muito mais limpa, né? A gente tem uma matriz assim, baseada principalmente na hidroeletricidade, né? Que a gente até investiga dentro do projeto Balcar os possíveis efeitos das emissões de reservatórios, mas eles são muito menos do que o que a gente viu que seriam as emissões das térmicas, não é isso? Agora, tem dentro do Brasil, como o Brasil é amplo, ele tem uma matriz energética ampla, né, diversa, ele tem dentro da sua matriz de geração de energia elétrica a fonte de geração de energia por meio de termoelétrica combustível fóssil. E essas termoelétricas é que sujam, entre aspas, assim, a matriz, né? Ainda que no caso brasileiro, menos. No caso das empresas Eletrobras, menos ainda, assim, um índice muito pouco, e ela vem reduzindo ao longo do tempo, e isso a gente tem verificando através das ferramentas que o CEPEL faz, que são ferramentas que fazem quantificação de emissões. Ele verificou aí nos últimos 3 anos uma redução de emissões de gases de efeito estufa que foi consequente assim do fato das empresas terem diminuído a geração termoelétrica, né? Principalmente a Amazonas GT e a da Chesf desligou uma térmica, a Amazonas GT diminuiu a geração em termoelétrica a óleo combustível, a óleo diesel também, e passou a utilizar gás natural, Furnas também tem operado menos, então a gente tem diminuído gradativamente esse tipo de emissão, né? Entendi. E qual a importância das empresas do setor elétrico fazerem um inventário da emissão desses gases de efeito estufa e de outros poluentes, né? Nesse sentido, qual o trabalho que o CEPEL desenvolve? Fala para a gente um pouco sobre o Hemisfera. Bom, o Hemisfera começou como uma demanda que as empresas Eletrobras tinham feito para o CEPEL dentro de um comitê de meio ambiente, que é o CMA, antigamente era o SMA, né, que é o Comitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras. Ele tem um grupo de trabalho, e dentro do grupo de trabalho de estratégia climática, né, que era emissões de gases de efeito estufa. Lá atrás, as empresas verificaram que elas precisavam ter uma contabilização de quanto elas emitem para a atmosfera, né? E o que é um inventário de emissões corporativas? Na verdade, é uma foto, uma fotografia que a gente tira, quer dizer assim, é uma análise de um ano completo, né? Tudo que as empresas emitiram para a atmosfera em termos de gases de efeito estufa, né? A gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo, fazendo contas e pesquisando as metodologias que existiam para se fazer essas contas e foi desenvolvendo as ferramentas, né? E depois, com o tempo, a gente foi integrando essas ferramentas junto com o IGS ambiental, que é o outro software desenvolvido pelo CEPEL, que ele visa fazer todo o armazenamento, né, das informações para sustentabilidade, e nesse bojo aí, nessa coisa toda, tem os indicadores que servem, as variáveis que servem para o cálculo das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, o que acontece? Aí o CEPEL, nesse bolo todo, ele integrou o IGS como esfera. Hoje a gente, com o tempo, as ferramentas foram crescendo, desenvolvendo, e ganhou esse nome de hemisfera, que a gente
desenvolveu e agora tem vários projetos para ampliar, melhorar isso aí, né? A plataforma Hemisfera, ela também contabiliza os impactos positivos na biodiversidade relacionados a essas mudanças climáticas? Sim. Então, especificamente falando do tema biodiversidade, que é o tema aqui de hoje, né, a gente tem uma parte especial da plataforma Hemisfera, que é a FUS, que é a ferramenta de uso do solo. Há um tempo atrás, nós fomos chamados aí pelo mercado e pela sociedade a medir dentro das empresas as emissões e as remoções também de atividades de uso do solo das empresas. O que é isso? Eu vou explicar de uma maneira geral. Vamos dizer assim, se as empresas elas fazem desmatamento para construir alguma coisa, elas desmatam, então elas cortam árvores, e essas árvores, isso leva a uma emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Entretanto, em muitos casos, as empresas acabam fazendo recuperação de área degradada, ou projetos de proteção de áreas ambientais, projetos de faixas de servidão, áreas de reservatórios, são áreas em que a gente vai cultiva árvores para poder ajudar ali a manutenção dos próprios reservatórios. Então, tem uma série de iniciativas por razões diferentes, sejam por imposições, né, de licenciamento ambiental ou por outras razões, em que as empresas acabam fazendo iniciativas de plantio de árvores, né, de recomposição de vegetação. E esse tipo de coisa acaba levando à captura de CO2 da atmosfera. Então, na verdade, é uma coisa muito positiva, né? E a ferramenta Hemisfera, ela captura, né, ela faz o cálculo dessa captura, e com isso a gente pôde e está fazendo uma integração muito importante também lá dentro do Comitê de Meio Ambiente, junto com um grupo de biodiversidade. O grupo de estratégia climática fez uma reunião junto com o grupo de estratégia climática, sou eu que coordeno, o grupo de biodiversidade é a Moara, lá da Eletrobras, que coordena, e a gente está sempre batendo uma bola, assim como está sempre batendo uma bola com a Kátia, que é a coordenadora do projeto IGS, e com o pessoal do grupo de sustentabilidade, que é lá a Daniela, né? E a gente tem desenvolvido em conjunto esses protocolos e essas variáveis para que a gente possa não só medir, né, o quanto a gente está capturando da atmosfera de emissões de CO2, ou de emissões não, de gases de CO2, né, que essa captura, como também poder, o quanto essas variáveis vão servir para a gente medir e atender os objetivos da biodiversidade, né? Então, essa interface que existe entre a questão das emissões de gases de efeito estufa com a biodiversidade, ela é muito grande, e a gente tende, através da plataforma Hemisfera, ampliar isso ao máximo aí, né? Maravilha. Só para explicar, IGS são os indicadores de sustentabilidade. Você pode dar uma passadinha só para o pessoal que está assistindo e não conhece? Falar um pouco sobre indicadores de sustentabilidade? Do projeto IGS, porque a gente abordou aqui e só para dar uma palavrinha, explicação rápida sobre o que assim, hoje, assim, nossas empresas elas são chamadas a responder tanto à sociedade quanto para os seus acionistas um posicionamento de como é que elas estão atuando nas razões ambientais. Então, para isso, a gente responde a uma série de questionários e documentos que vêm ao público, para a sociedade saber. As empresas Eletrobras participam da Bovespa, então tem um índice na Bovespa das empresas mais ambientalmente melhores, né? Então, para estar dentro, a gente responde ao questionário do Bovespa, responde ao questionário do Dow Jones, lá de Nova York, responde ao CDP, que é para tornar público tudo sobre a nossa questão de emissões de gás de efeito estufa e outras coisas. Responde também o GRI, que é os indicadores de sustentabilidade internacional, né, que tem
Então, para atender todo esse aparato, né, de indicadores, a gente construiu aqui dentro do CEPEL o IGS, né, que é essa plataforma para poder atender essa demanda, mas não só para isso, né? O objetivo principal, tanto do IGS quanto do Hemisfera e todas as ferramentas parecidas, é que as empresas possam ter a sua gestão, né, a sua gestão da sustentabilidade, ou seja, elas possam utilizar essas ferramentas para desenvolver soluções e ficar mais amigáveis com o meio ambiente, ou seja, causar menos impacto, operar de forma mais eficiente, causando o mínimo de impacto possível, né? E agora, esses indicadores de sustentabilidade que a gente fala são muito amplos. Eles vão muito além até do que o Hemisfera pega, que é a parte de emissões de gases de efeito estufa, de mudança climática, né? E vão para outros assuntos diversos, assim, todos ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Obrigada. A Kátia Garcia, que falou no início da live com a gente, ela é a gerente desse projeto IGS. Alexandre, assim como eu fiz com o Igor, eu gostaria de fazer com você. Qual a mensagem nesse dia do meio ambiente você tem para deixar para as pessoas que estão assistindo? Olha, em primeiro lugar, fiquem em casa, fiquem bem, né? E vamos, eu acho que urge assim, a gente caminhar para cuidar do planeta assim, com mais eficiência, com mais eficácia. Assim, não tem mais aquela problema que tinha na década de 70, 80 de será que é para economia versus ambiente? Não é. A gente tem que abraçar a questão ambiental, a questão da sustentabilidade com toda a força e hoje em dia isso está subindo ao nível de diretoria nas empresas. Então, assim, hoje a gente vê o nosso diretor aqui abrindo a nossa live do Dia do Meio Ambiente, estamos super prestigiados aqui no CEPEL, assim, nesse sentido, mas eu acho que nas empresas como um todo aí no mercado, principalmente nas nossas empresas, assim, no setor elétrico, essa preocupação está crescendo e isso é uma notícia boa que a gente tem para dar. Assim, agradeço muito a participação de todos e isso aí. A gente que agradece essa participação, Alexandre. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bem, nós do CEPEL agradecemos a participação de todos aqui nessa live de hoje. Se vocês quiserem mais informações sobre os projetos que a gente falou aqui, nós temos uma matéria no nosso site www.cepel.br. Não tem o com, tá, gente? É www.cepel.br. No nosso site você também encontra mais informações sobre outros projetos que a gente trabalha. Além disso, não deixa de seguir a gente aqui no Instagram, seguir a gente no YouTube, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais, sempre divulgando os novos conteúdos para vocês, tá? Sobre os nossos projetos, sobre tudo que a gente tem feito para o crescimento e a inovação do setor elétrico. Não deixe de nos seguir nas redes. É sempre bom lembrar, como o Alexandre mesmo falou, fiquem em casa, se cuidem. Nos encontramos em uma próxima live. Boa noite a todos.